Cosmovisão, natureza da realidade. O que esse nome sugere? A ideia aqui é trazer a reflexão para o que nos cerca. Literalmente, o que nos cerca, nesse primeiro sentido, numa visão universal, cósmica. Nós estamos a todo instante observando e experienciando, mas pouco ou quase nada a gente para refletir na complexidade das coisas. As coisas que estão todo dia à nossa disposição visual, auditiva, perceptiva. E a gente pode, através dessas reflexões e através do conhecimento do estudo, que a priori nesse caso pode até parecer profundo, né? Cosmovisão, mas expandir a consciência e atingir certos estados de epifania, de contemplação, que na verdade podem ser obtidos com um simples vislumbre de uma flor, de um animal, de um pássaro, de uma paisagem, uma contemplação qualquer. Mas quando a gente traz isso para o conhecimento de como a natureza se forma, como forma a nossa realidade, e como ela é estruturada, e quão vasta ela é para o espaço, e quão micro e ínfima ela é para dentro de nós, no sentido quântico, e eu sinto que aprofunda muito mais a reflexão. E elas passam a ser mais recorrentes durante a nossa vida, durante nossos lapsos de momentos presentes, né? De estar apenas percebendo o que está à nossa volta. Então a ideia é, é entender para poder contemplar com muita mais profundidade e muito mais logo conhecimento e expansão de consciência de onde estamos, né? E quem somos nós. Nesse primeiro instante, mais no sentido físico. E depois nos adentraremos, claro, no metafísico, no sentido consciencial, ou que chamam de espiritual. Mas é importante ter essas bases sólidas da parte científica, porque a gente tem a parte racional do cérebro e hoje em dia ela é muito considerada, até subconscientemente, assim, a gente precisa de um crivo científico para crer e não só a parte da experiência hoje em dia vale tanto, mas claro, vale, né? Eu digo como sociedade. Então, por isso, para a parte racional de assim funciona, eu sei que traz uma completude muito grande. Então, vamos iniciar com essa cosmovisão, natureza da realidade. Antes de iniciar, queria colocar duas frases que são, para mim, muito fortes e advêm de físicos quânticos que estudaram de fato a natureza da realidade e como ela se forma, né? Principalmente nessa parte mais física, material. Primeiro é de Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica. Olha essa frase. Primeiro gole do copo das ciências naturais, ou seja, qualquer ciência, biologia, química, o tornará um ateu. Mas, no fundo do copo, Deus está esperando por você. E esse é um dos pontos dessa aula. É refletir profundamente, ir atrás do conhecimento de forma profunda e ver quão complexo, estruturado, inteligente, quanto há um design por trás de tudo. Porque aí você deixa de ser um ateu mecanicista, como ele quis dizer aqui, de que as coisas advêm do físico e o material é a realidade primária e última. Hoje em dia isso está muito passado, né? Mas ainda é considerado no meio científico até a consciência como sendo um epifenômeno, uma construção do próprio cérebro. E na física quântica isso já vem sendo quebrado há muito tempo e no misticismo nem se fala, né? Isso nunca foi uma verdade. Segunda frase, muito boa também, de Planck. Esse sim pode ser considerado o pai da mecânica quântica, da física quântica. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, eu pus aí quânticos, né? No final de toda reflexão. E faz muita menção à primeira frase de Heisenberg. Mas aqui ele coloca os crentes. Né? Por quê? Porque para os crentes é aquele crer, né? Como Deus é o princípio das coisas. Por quê? Porque assim é. E assim me foi dito, e assim me foi explicado. Então, eu acredito, é uma fé. Sem, entre aspas, um embasamento que a ciência pede hoje, né? Que o nosso cérebro até pede, na maioria das vezes. E sem, muitas vezes, até a parte empírica do sentir que Deus está no princípio das coisas. É apenas uma repetição, como um papagaio. Mas, se você está na ciência da verdade, da busca, da reflexão,
com a mente aberta, no final de toda reflexão, Deus estará lá. Porque há uma inteligência por trás do campo, é inerente, é intrínseco. E quanto mais você estuda o micro, que são os átomos, que são as partículas elementares e os campos por trás disso, e quanto mais você estuda o universo, a complexidade, a vastidão, estruturas como buracos negros magnificentes, gigantes, mas você vê que existe um plano muito inteligente e estruturado por trás de tudo. Não é o acaso, não é aleatório. É impossível. Impossível. E por isso que o físico quântico 2, acho que os dois ganharam o prêmio Nobel, se não ganharam, deviam ganhar. É, e são as mentes mais brilhantes da nossa era, né? Nossos últimos séculos. E acadêmicos, físicos, falando de Deus. Ou seja, isso é uma baita quebra de paradigma. Né? Que após a Inquisição, começo do Renascimento, teve aquela divisão entre religião, fala de fé, fala do que a gente não sabe explicar, e ciência repugna toda a ideia de criador, né? E tinha os seus motivos e tal, mas enfim. O ponto é que agora as coisas estão convergindo. E essa é a ideia daqui de fazer essa reflexão cósmica. E depois atômica, né? Quântica. Iniciando aqui, então, um caminho a se seguir do micro, sendo a Terra o micro, né? Que é uma coisa, na verdade, já contraintuitiva para nós. Porque onde estamos? A gente está na Terra, certo? Você pode falar, a Terra, para comparação com o espaço, ela é micro. Mas para nós a Terra é gigantesca, é imensa. São milhares de quilômetros a ser percorridos, culturas, bilhões e bilhões de pessoas, vegetações diversas, faunas, floras. E se a gente passasse a vida inteira só viajando, a gente não ia conseguir cobrir tanto espaço, tanta beleza, tanta diversidade. E seriam algumas encarnações aí para você conseguir dar. E olhe lá, porque tem lugares tão inóspitos que a gente não consegue acessar fisicamente, assim. Eu vou andar pela Antártida, né? Então, assim, a Terra é gigantesca na nossa percepção. Mas onde estamos no sentido cósmico, como Terra, certo? Onde estamos? Estamos no sistema solar. Então, existe aqui, deixa eu pegar o meu apontador aqui, existe o Sol, que todos sabem, e os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, foi rebaixado, existem outros corpos quase do tamanho de planetas, como Ceres, enfim, vários outros, cinturões de asteroides, que na, na mística já foram planetas, né? Tem a história de Maldek, sendo esse cinturão entre Júpiter e Marte, que é uma explosão de planeta, pesquisem, não é o tema da aula agora, mas existe toda uma ideia mais profunda por trás dessa construção, né? Mas de qualquer jeito, estamos aqui nesse sistema que é gigantesco perto da Terra, não somos quase nada, e essa próxima imagem demonstra, mais ou menos em escala real, o tamanho do planeta Terra. Se você ver aqui, você está aqui, você não, né? A Terra está aqui. Você está num zoom muito maior de país, cidade, e bairro e casa, né? E você, sentado. E olha o tamanho do Sol. De diâmetro aqui, cabem 109 terras. 109 planeta terras aqui. Para você fazer aqui a linha do Sol. Mas agora, de volume, se a gente pegar o Sol, esvaziar e encher de terra, começar a encher de planeta Terra, vai dar 1,3 milhões de vezes a Terra. Muita coisa. Essa estrutura é megalítica, gigantesca. É muito além da nossa compreensão. E ela está tão próxima da gente, nosso querido Sol, de todas as manhãs. Então aqui, nesse micro espaço, a gente já não é quase nada. Eu vou botar um vídeo aqui. Ele tem uns 2 minutos, mas ele vai mostrando planetas e sóis com seus tamanhos. Só para a gente ter uma. Mas tenta trazer isso para a reflexão interna. Para o sentir mesmo, de olhar e falar: meu Deus, olha o tamanho dessas estruturas. E são fora da nossa compreensão, são quase incognoscíveis, assim, da gente ter a percepção disso. Vou colocar aqui. Tirar o meu mouse. Dar um play.
Então, olha lá, aqui está mostrando algumas luas. Plutão, planeta não. Europa é uma lua de Júpiter, nossa lua. Mercúrio, olha lá, está subindo, está crescendo. Titã, uma lua de Saturno é maior que Mercúrio, tem noção. Nosso querido planeta vermelho, Marte, Vênus e a Terra, um pouquinho maior que Vênus. Onde a gente está na escala? E aqui é um outro planeta que dizem, né, que pode ter vida como conhecemos. Netuno, Urano, Saturno. O planeta Terra já está ficando muito para trás. Isso são só aqui vizinhos nossos, né? Olha o tamanho do Sol. Olha isso. Colossal. Sirius A, que é uma estrela aí bem próxima, em Canes. Uma outra estrela, uma gigante vermelha. Olha o Sol onde está ficando. Olha Arcturus. Arcturus gigantesco. E aqui, um adendo. Esse aqui é Sagitários A. É o nosso... É o buraco negro que fica no centro da Via Láctea. Que eu vou mostrar, que é a próxima estrutura, que é onde nosso sistema está inserido. Mas olha o tamanho dele, olha o tamanho de Arcturus. É uma estrela que muitos conhecem, que os arcturianos, que são seres, né, celestes, dimensionais, vivem em volta nos planetas. Olha o tamanho da coisa, é gigantesco. Perto do Sol, o Sol já sumiu em escala. Aldebaran, uma estrela em touro, também muito conhecida aí nos meios extraterrestres. Mas enfim, aí você pode falar, como que Aldebaran, uma estrela até próxima da gente, é maior que o buraco negro no centro da nossa galáxia. Ele é maior, de fato é maior. Mas Aldebaran tem 1,7 vezes a massa do nosso Sol. Porque ela seria um gás inflado, né? A gente pensar ela inflada. E aqui, já o nosso buraco negro da galáxia, ele tem 4 milhões de massas solares. 4 milhões o volume, né? O peso. Peso do Sol. 4 milhões, galera. Então, assim, existe uma diferença entre massa, né, e tamanho. Uma outra estrela. Agora, olha o tamanho dessa estrela. Pistol Star. Mas isso não é nada, meus amigos. Antares, isso aí está em Escorpião, a gente vê no céu facilmente. Canis Maior, olha o tamanho! Olha o tamanho dessas estrelas. Isso são estrelas, igual o Sol. Orbitam planetas em volta disso. Nosso Sol já sumiu aqui nesse meio. É um ponto. Nem um ponto se bobear. E a gente segue para algumas estruturas colossais. Olha o tamanho deste buraco negro supermassivo. Olha isso, 240 bilhões de quilômetros. É algo que está além da nossa cognição. É difícil até mensurar o tamanho disso. E não para por aí. Tem maiores. Maiores. Aqui ele vai começar a mostrar nebulosas, que são junções de poeiras, enfim. Deixar isso para lá. Mas o ponto é, deu para ter uma noção do tamanho das coisas? A gente não é só minúsculo como ser ou como planeta. A gente é ínfimo. Ínfimo. Agora, que egocentrismo achar que o universo inteiro, tudo isso que a gente viu, que não é nada praticamente, ou que a gente sabe que é absolutamente quase nada, foi como se a Terra fosse o único habitat, né, de seres de consciência, como se a consciência só conseguisse colapsar e existir aqui. Para. Isso aí são evidências não evidentes que a ciência tem, né? Não tem nenhuma evidência de seres. Claro, a gente não sabe nada, né? Mas enfim, a gente vai voltar nesse assunto. Essa aqui é a nossa querida galáxia. Essas duas imagens aqui são nossa galáxia, onde o nosso sistema solar
está inserido. Tá vendo? Aqui tem um pontinho, você está aqui, não sei se é isso mesmo, se a gente está aqui. A gente está no braço de Órion, acho que é um pouco mais para fora, talvez. Mas enfim, a gente está nessa estrutura gigantesca, que tem aquele buraco negro, Sagitários lá dentro, e tem bilhões de estrelas, em média 200 bilhões de sóis, de estrelas só nessa estrutura, na nossa galáxia, a Via Láctea. 200 bilhões de sóis, em cada um orbitam dezenas de planetas. Inclusive tem sóis que orbitam diversas, dezenas e dezenas de planetas, não igual ao nosso, que tem aí seus 8, 9, depende da contagem. Estamos aí. Continuando, existe um grupo local, ou seja, a nossa galáxia participa de um grupo local. O que é um grupo local? Ele é uma junção de várias outras galáxias vizinhas, que estão distantes pra caramba, mas dado a nossa entendimento, seria o nosso bairro galáctico aqui, né? Pode até falar, um bairro justo, não é nem cidade ainda, é bairro. Então existem outras galáxias, existe a Via Láctea, que é onde a gente mora, tem Andrômeda, tem Magalhães. Inclusive, a gente olha toda essa estrutura aqui, ó, nossa Via Láctea, nossa galáxia, tem 200 bilhões de estrelas. Sabe quantas estrelas mais ou menos a gente vê num céu noturno bem limpo, assim, dado o anoitecer até o amanhecer? Em torno de 2.000 estrelas. 2.000. E a gente olha e fala, nossa, quanta estrela, quanta vastidão. E não enxerga nada. Nada. Absolutamente nada. Se for considerar a nossa galáxia. A gente ainda consegue ver duas outras galáxias a olho nu. Mas tem que estar muito escuro, muito perfeita a visibilidade, que é Andrômeda e até Magalhães. Que a gente vê um pontinho e fala, nossa, uma estrela. Não, é uma galáxia com 200 bilhões de estrelas. Mas da nossa ponto de vista, né, a vista do ponto, é um ponto. Né? Parece uma estrela. Mas enfim, então existe esse grupo local com outras galáxias repletas de estrelas e planetas. Fala, tá bom. Aqui já é considerado aglomerado de Virgem. Ou seja, a gente faz parte, a gente está aqui no meio e a gente faz parte de um aglomerado de vários grupos locais com várias galáxias, com vários sistemas, com vários planetas. Isso aqui tem mais de 1.000 galáxias. 1.000 galáxias como essa daqui, com 200 bilhões de estrelas. Seguindo, tem o superaglomerado de Virgem, que a gente denomina, né, que são estrelas, galáxias próximas. E aí, esse superaglomerado de Virgem é muito gigante. Ele tem 47.000 galáxias como essa. Não sóis, galáxias. 47.000. São quadrilhões de estrelas. Isso aqui, eles consideram como um estado galáctico. Não é nem um país. Ou seja, é só uma partezinha do todo que a ciência considera como vizinhos nossos, né? Um aglomerado que a gente faz parte. Não é nada, quase. E aí, seguindo, isso aqui está inserido numa estrutura gigantesca chamada Laniakea. Provavelmente poucos ouviram falar disso, porque não é um termo muito utilizado, já é uma estrutura gigantesca. Tem mais de 100.000 galáxias, como a Via Láctea. 100.000. Tem 500 aglomerados, 4 superaglomerados desse, enfim, uma estrutura gigantesca. A representação dela está aqui como parece um raio elétrico, mas a ideia é que a gente não tem a imagem disso, né? Mas é como se fosse isso. E isso aqui está repleto de bilhões, 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 trilhões, quadrilhões, quinquilhões de estrelas. E isso é a nossa proximidade. Seria aqui, podemos colocar o nosso país, mas não é isso. Um país pequeno. Mas enfim, olha o tamanho de tudo isso. É absolutamente gigantesco. A gente olha para o céu e não consegue ter o vislumbre de que existem tantas estrelas, tantos planetas, incontáveis planetas. E aqui é uma outra representação. À esquerda, Laniakea e à direita, Perseus Peixe, que é uma outra Laniakea, né, um supercluster, também repleto de todas essas galáxias e grupos, enfim. O ponto é que isso aqui
no entendimento espiritual, tem um significado muito profundo, Laniakea. Ele é o corpo de uma consciência. Na verdade, a gente pode considerar que todos os aglomerados são, de certa forma, uma consciência que consegue administrar ou dar existência às coisas materiais. É claro que tudo é permeado pela consciência do todo, de todo o universo, né? Ou a fonte que tudo é. Mas existem fractalizações, existem quebras, não são pedaços, né? São iguais ao todo, mas mais limitados, diríamos, menores, né? Para que vão se densificando para poder chegar na matéria como conhecemos, para poder chegar na vida como conhecemos. E depois eu vou falar sobre isso. Esse vai ser um ponto da próxima aula. Mas de qualquer jeito, entre Laniakea, só por curiosidade, já que a gente está se aprofundando aqui, Laniakea e Perseus peixes, entre eles há uma estrutura que chama-se grande atrator. Ela é gigantesca, muito colossal, muito grande assim, em níveis incontáveis. E ninguém sabe o que é. É uma força que está fazendo com que essas duas estruturas se juntem, se unam. Ninguém sabe se é um hiper, mega, super buraco negro. A gente não consegue observar isso, mas a gente sabe que tem uma força absurdamente colossal. E é tão grande que a gente não sabe nem o que pode ser isso. Então, ou seja, tem um mistério próximo da gente, porque isso é próximo. Isso pode ser considerado próximo. E aqui é uma outra estrutura gigantesca, cheia de... Aqui Laniakea está dentro, Perseus peixe está dentro, e a gente está no meio do nada aqui, flutuando. Mas, por que eu disse que Laniakea, dado aquela distância toda de galáxia, estruturas, que pra gente já se perdeu no meio do caminho? Acredito que muitos podem ter se perdido. Aquilo é só a coisa mais próxima da gente. Esse aqui é o universo observável. É o que a gente consegue observar. E a gente está exatamente aqui no meio. Aquele Laniakea é um pontinho aqui, ó, um negocinho aqui, minúsculo. E aí tem as perguntas de milhão, né? Qual que são as perguntas de milhão? Primeiro, por que a gente está no meio? Que egocentrismo colocar a gente no meio do universo observável, né? E a segunda pergunta é, o que tem depois disso? Que esse universo observável, o que tem depois? Para onde vai? Há questões que são um pouco complexas aqui, até de conjecturar. Mas a ideia do porquê a gente é o ponto central do infinito. Por que observável, como o nome sugere, é o que a gente consegue observar para todos os lados. É um círculo, então todos os lados a gente consegue observar a mesma distância. E por que a gente não consegue observar mais além disso? Inclusive vos digo que a gente consegue enxergar cada segundo menos do que a gente enxergava. Por quê? O universo está em expansão. Essa bola aqui ela está em expansão. Já ouviram falar que o universo está em expansão desde o chamado Big Bang e tal. Então, o espaço está se expandindo, certo? Numa velocidade incrivelmente gigantesca. E como o espaço está se expandindo, o espaço inteiro está se expandindo. Então, as velocidades que existem lá na borda desse universo aqui, observável, elas passam a velocidade da luz. Ou seja, eu vou explicar o que é a velocidade da luz no próximo slide, mas a velocidade da luz é, por exemplo, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a gente, porque ela tem que viajar pelo espaço e chegar na gente, na velocidade da luz, que é rapidíssima, né? Só que, se a luz está vindo em nossa direção e o espaço entre a Terra e o Sol está se expandindo mais rápido do que a luz nunca vai chegar. Pensa, a luz está vindo numa direção e tem uma força que está empurrando mais longe, mais rápido do que a própria luz. Ou seja, nunca vamos observar. E a cada segundo, bilhões de estrelas somem, porque como a coisa está se expandindo mais rápido do que a luz chega na gente, a gente nunca vai enxergar. E mais coisas vão sumir. Ou seja, o universo ele existe um certo bloqueio de
informação para nós. Essas informações são bloqueadas em nível físico, em nível visual, em nível... Claro que não é visual, a gente não vê essas estrelas, são telescópios que medem radiação de fundo e raios não sei o que lá, frequências de rádio, enfim. O ponto é, mas nós não conseguimos fisicamente transpassar essa barreira. Elas não têm tempo suficiente para chegar até nós. Certo? Então o que tem depois dessa bola é o que a gente está conseguindo ver agora, nesse segundo. E agora, neste segundo, esta coisa já não é mais possível de ser vista. E ela está neste além do observar. E há um ponto que isso não pode ser vislumbrado pelos nossos olhos físicos, porque se trata de matéria. Mas o que no nosso corpo não é matéria? A consciência. E pela mecânica quântica, pelos estudos, pelos experimentos, ela está além do domínio da matéria. Então, teoricamente e consciencialmente, a gente consegue ter vislumbre, sim, de uma ideação, de uma ideia do que há além disso. Mas aí requer um baita epifania e conhecimento e aprofundamento. E quanto mais você se aprofunda nesses temas, mais você abre sua percepção para tal. Essa informação já meio que está em nós, né? Mas às vezes muito distante, mais que a velocidade da luz. Mas enfim, isso aqui era só para a gente ter um vislumbre do tamanho do universo e se colocar no nosso lugar, né, de seres humanos, seres mais inteligentes do universo. Meus amigos, a gente nunca nem passou do nosso sistema solar. A gente lançou uma sonda que está 40, 50 anos aí e não está nem um pouco perto da próxima estrela. Nem um pouco perto. Nem um pouco. Então, algumas reflexões aqui sobre isso que a gente falou. Né? Vamos respirar um pouco. Essa daqui, voltando, é a nossa galáxia, onde nosso sistema solar está inserido, é a famosa Via Láctea. Agora, sabe o que é isso aqui? Esta é uma imagem, uma foto, a melhor foto que a gente tem de um planeta fora do nosso sistema. Fora de Mercúrio, Vênus, Terra, né? Marte, Júpiter. Ou seja, numa outra estrela. Esta é a melhor foto que a gente tem. Isso é um ponto. Olha que coisa tosca. E a gente vê aquelas imagens na internet de planetas bonitos com possibilidade de água. Olha o que a gente enxerga. É tosco. Tosco. Isso é altamente sem sentido. É aquilo que já comentei, de falarem que não há evidências de consciências, até no nível físico, né, de espécies. Olha o que a gente enxerga. Isso é uma estrela próxima, muito próxima da gente. Olha quantas estrelas a gente falou. Só na Via Láctea, aqui na nossa galáxia, tem 200 bilhões. Essa é a melhor foto que a gente tem de um planeta. Ah, sacanagem, né? Estão fazendo a gente de tonto. O ponto é, você não pode afirmar que tem, mas falar que não tem evidência que tem? Lógico que não tem evidência. Tá olhando com uma lupa para o chão? Não vai enxergar nada. Nunca. Então, só para a gente refletir um pouco sobre o que nos é contado e a realidade de como sabemos das coisas. Ou seja, se essa é a melhor foto que a gente tem, imagina aqueles vislumbres gigantescos de Laniakea, Perseus peixe. Quanto que a gente consegue enxergar disso? É só uma nuance, um reflexo, né? Uma sombra. Então, nós temos 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea e ela tem 100 mil anos-luz de distância. Anos-luz, apesar de ter a palavra anos e sugerir idade, tempo, é uma medida de distância. O que é o anos-luz? Velocidade da luz é essa daqui, ó, Czinho, 299.792 km por segundo, arredondando 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, dá 8 voltas na Terra. Em um segundo. Essa é a distância que percorre um segundo-luz, certo? Então, o que é um ano-luz? É quanto percorre em um ano a velocidade da luz. Entendeu? E isso dá 9,46 trilhões de quilômetros. Fora já da nossa compreensão.
Mas isso é 1 ano-luz. Aí você fala, tá bom, e aonde que estão as estrelas mais próximas? Quantos anos-luz? A mais próxima é Alpha Centauro. E ela está a 4,3 anos-luz. Tá a essa distância vezes 4,3. É muito, muito longe. Mas muito longe. Para ter uma noção, se a gente pegar a nossa melhor tecnologia aqui, ela a gente demoraria, né, com a melhor velocidade que a gente tem de sondas e tudo mais, demoraria da Terra até Alpha Centauro em torno de 80 mil anos. 80 mil anos, meus amigos. A gente está muito atrás com essa tecnologia que nos é divulgada, né? A gente é uma charrete. Agora, existem tecnologias que se dizem teóricas, mas que muito provavelmente o governo oculto, né, aquelas instituições internas, já possuem, já detêm, já estudam e não passam, né? Diversas questões. Mas o ponto é esse. A tecnologia que a gente tem é absolutamente um jegue cósmico. Aí Arcturus, aquela estrela gigante que a gente viu, está 33 anos-luz. Longe pra caramba. A Alcione, que é aquela de Pleiades, inclusive tem um sistema interessante, né, que dita os yugas, as eras, considerando 25.920 anos, que o Sol gira em torno de Alcione. Isso é uma ideia bem profunda, mas ela está 65 anos-luz, muito longe. E aí você fala, tá bom, então saindo dessa Via Láctea aqui, que tem 100 mil anos-luz, certo? Que é muita coisa, 100 mil anos-luz. Quanto está a outra galáxia? Andrômeda, que é a mais perto. Então pensa, saiu dessa estrutura, vai para o espaço vazio, né? O espaço escuro, sem estrelas. E aí você vai vagando. Quanto tempo mais, quantos anos-luz você tem que vagar para chegar no próximo aglomerado? Que também é uma consciência. 2,5 milhões de anos-luz. Então, por isso que eu disse, na questão física é muito complexo, mesmo se a gente viajar na velocidade da luz, são 2,5 milhões de anos. A gente nem está perto da velocidade da luz. Inclusive, nenhuma matéria pode chegar na velocidade da luz, porque os átomos se desintegram, assim, a coisa não funciona, não pode ter massa chegando na velocidade da luz. A luz não tem massa, o fóton. Então, assim, existem outras ideias de dobra de espaço e tal, mas mesmo se a gente fizer na velocidade da luz, 2,5 milhões de anos, é fisicamente impossível. Por isso que o desdobramento tem que ser consciencial. Ou então um buraco, uma fenda, um portal no espaço-tempo, que conecte uma posição à outra, e aí instantaneamente, por passar por esse buraco de minhoca, que é fictício, é teórico, a gente estaria em Andrômeda. Mas mesmo assim ia ter que ser portal atrás de portal, né? Tem que saber abrir muito bem portal para onde ele vai, porque para ir de uma estrela para outra é longe pra caramba. Então tem que ter portal pra caramba, né? Tem que ter uma fábrica de portal. Mas de qualquer jeito, isso é só para mostrar o quão distante estão as coisas. E para a gente refletir mais ainda que existem, assim, a consciência permeia tudo e através da nossa consciência, da nossa interioridade, que a gente vai conseguir descobrir as coisas mais profundas e ter acesso a certas informações. Porque a nossa tecnologia não tira foto nem da planeta mais próximo daqui, fora do sistema. Está muito aquém. Então esse é só um ponto. E aquele grande atrator, sabe, que eu falei que está no meio das duas coisas gigantescas, ele tem, se não me engano, eu posso estar enganado, em torno de 100 milhões de anos-luz, 300 milhões de anos-luz, de 300 milhões. É muito maior que a nossa galáxia. É milhões de vezes maior. Só para ter uma noção do tamanho da estrutura que a gente não sabe o que é e nunca viu nada igual. Então, enfim, é, é só para mostrar o tamanho da complexidade. Então, toda vez que a gente for olhar para o céu, se lembre um pouquinho do que foi dito aqui. Um pouco. Não precisa lembrar de tudo, esses números e tudo mais. Mas saber que a coisa é muito vasta. É muito vasto. E o interessante é que o segmento da aula
A gente vai entrar numa parte mais espiritual, mas depois a gente vai ver e perceber como aquela máxima hermética do assim em cima como embaixo funciona perfeitamente. Que assim como é lá no cosmos, essa vastidão, se a gente for para dentro e for na célula, e for lá no átomo, e for no elétron, no núcleo, e lá para dentro, a gente vai ver a mesma distância. Elas são. O espaço é o mesmo, só que ínfimo, né? Então, é uma coisa magnífica, porque está dentro de nós. Tudo isso está dentro de nós, literalmente. Essas distâncias, só que são negativas, né? Não positivas, entre aspas. Aí só uma ideia aqui antes de finalizar, que é a ideia de um telescópio e anos-luz. Isso aqui é só para ver se entendeu mesmo o que é velocidade da luz, o que é anos-luz. Porque no fundo você pode falar, ah, Lucas, por que eu vou querer saber o que é isso? Puta coisa chata, coisa, sei lá, de nerd, coisa de quem estuda isso, muito específico. Volta naquilo que eu já falei. Quanto mais a gente se adentra nesse tipo de conhecimento, mais a gente abre nossa consciência para receber outras informações de outras fontes e até de reflexões internas do funcionamento das coisas. Hoje a gente considera o universo como material, certo? Tipo, os propósitos da sociedade capitalista, da civilização, são muito materiais, como a matéria, assim, a matéria. E a gente não sabe nem como funciona a matéria para falar alguma coisa. Então, assim, é uma reflexão de entender quem somos, do que a gente é feito e onde estamos, certo? E esse foi uma aula mais física, no sentido de físico mesmo, também de física. Mas onde a gente está fisicamente? Depois a gente vai entrar na parte quântica, do que somos feitos, né? E do que essas coisas são feitas. Mas enfim, o ponto é esta reflexão. Isso abre para downloads, para insights, para, enfim, como você queira chamar a canalização, o que você quiser chamar, assim, de receber epifanias e falar, uau, profundas. E te abre a estudar muitos outros temas. Mas de qualquer jeito, telescópios e anos-luz, o que é essa ideia? Se a luz demora um tempo para chegar de um lugar para o outro, certo? Então vamos pegar uma estrela, um planeta, que está a 4.000 anos-luz, certo? 6.000 anos-luz, vai, 6.000 anos-luz. Longe pra caramba, mas até aí é bem perto, dadas essas distâncias cósmicas. Então você está naquele planeta lá de 6.000 anos-luz daqui, de distância. E você pega um super telescópio, muito melhor que esse xoxo nosso aqui. Tira-se essa foto ridícula. E aí você pega esse telescópio e mira para a Terra. E ele tem uma resolução muito boa. E você mira para o Egito, especificamente. Sabe o que você vai ver lá? Você vai ver o Egito há 6.000 anos atrás. Porque a luz que está sendo emitida da Terra, que está saindo da Terra, que você está enxergando, ela é de 6.000 anos atrás. Ou seja, há 6.000 anos a Terra soltou uma luz, teórica, né? Vamos falar o nosso Sol, então. O nosso Sol soltou uma luz e ela está viajando por 6.000 anos e está chegando em você que está lá no planeta agora. Então você está olhando o passado. Mesmo vocês coexistindo no mesmo presente, também teórico, mas enfim, no mesmo presente, você está olhando o passado. Então, tudo que a gente olha para o céu, a gente está olhando o passado. O Sol, a gente está olhando 8 minutos passados. Então, se a gente está olhando ele se pôr, ele já se pôs, faz 8 minutos. Se a gente está olhando uma estrela, a gente não sabe normalmente a distância dela. Mas se ela está a 65 anos-luz, ela já pode ter explodido. E a gente está vendo ainda o passado dela. E ela só vai explodir para a gente daqui a 65 anos, que é quando a luz chega até nós. Então a gente olha o passado olhando para o céu. Que incrível, né? Aqui, só para finalizar, o nosso universo, uma outra imagem do nosso universo observável, toda a estrutura que tem, magnífica. Tem, resumindo, 200, sei lá que número é esse, trilhões de galáxias observáveis. Isso é um chute também, que eles não sabem. E dizem que tem 92 bilhões de anos-luz. Pode ser, porque é o observável, beleza. Mas 92 bilhões é um número trilhão.
Se errou para cima, errou para baixo, é inconcebível para a gente. Inclusive, até a idade do universo ela é muito contestada hoje. Falam que é 14, 12 milhões, 15, que seja. Tá errado de qualquer jeito. Isso já é uma coisa meio que sabida, mas a ciência fica martelando, dando murro em ponta de faca. Mas agora está difícil de segurar, porque encontraram estruturas, galáxias, que não deviam ter se formado tão rápido no universo. Então elas foram exemplo, as primeiras galáxias a se formarem, elas se formaram em poucos anos, milhões, mas não o suficiente. Ou seja, quer dizer então que talvez o universo seja muito mais antigo. Mas de qualquer forma, há muita dúvida, a gente sabe pouquíssimo. A gente tem vislumbres, mas esses vislumbres podem nos levar a locais magníficos. E assim termino essa primeira cosmovisão, de uma forma bem física. A gente vai entrar na parte espiritual na próxima, e depois num reino quântico, atômico, que vai trazer reflexões talvez mais profundas por estar em nós, né? Tá mais próximo da gente. Mas de qualquer forma, quem pegou a ideia aqui já tem uma visão muito diferente de onde estamos e quem somos.